A história de hoje está escrita em Mateus 13, a parábola do semeador. Jesus era um cara muito especial. Uau, como eu amo Jesus! Ele tinha um hábito muito bacana de contar histórias usando parábolas. Isso mesmo, eram histórias que ele usava do dia a dia para contar grandes verdades. E aí, ele contou essa história. Ele comparou o reino de Deus como um semeador. Então, esse semeador aí, ele começa a jogar a semente. E a semente que ele quer dizer aí no texto é a palavra de Deus. E a primeira, ela cai na terra, no meio do caminho. E essa semente, ela não dá fruto. E ele explica por quê. Essa semente é a semente que o diabo vem e pega e arranca, e ela não vem, ela não cresce. E essa é quando a pessoa ela entende a palavra, ela ouve a palavra de Deus, mas não entra em seu coração. E a outra é quando cai em meio a pedregulhos. Olha que pedrão aqui. E o que acontece quando cai no meio de pedras? Não tem como ela entrar na terra, né? É isso que Jesus ensinou. Quando a palavra de Deus, ela vem, ela até começa a querer crescer, ela vem com uma alegria, mas ela permanece por pouco tempo, porque ela não cria raiz. E é quando as pessoas, por conta de problemas da vida, ela acaba abandonando a Cristo, abandonando a palavra de Deus. E também tem outro tipo de terra. É que quando a semente é lançada em meio a espinhos. Olha que grandes espinhos! A palavra ela começa a crescer, mas ela acaba sendo sufocada. Sufocada pelas preocupações da vida, pelo engano das riquezas. Aí ela sufoca essa sementinha que tenta crescer, ela até cresce, mas ela fica sufocada pelos espinhos, os espinhos da vida. Então ela acaba não crescendo. Mas a boa semente, é essa aqui, ó. Essa boa semente, ela é jogada em boa terra. E ela cresce, 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 porque ela entra nos nossos corações e faz com que a palavra de Deus, ela frutifique. Esse foi o ensinamento de Jesus. A história de hoje está escrita em Mateus 14. Jesus anda sobre as águas. Uau! E nós estamos ainda continuando falando de super-heróis. E o nosso grande super-herói, Jesus. A gente vai contar uma história muito legal. Jesus, ele depois de ele ter feito um grande, super, mega milagre de multiplicar pães e peixes para mais de 5.000 pessoas, porque a Bíblia diz que ele fez para 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Aí ele teve uma ideia muito interessante. Ele falou assim: pessoal, vão indo pro barco e atravesse pro outro lado. Eu sigo depois vocês. Mas ele insistiu muito para eles fazerem isso. Tem E os certeza, discípulos Jesus? não Você não quer vir entenderam com a muito bem. gente? Vem com a gente, Jesus. É melhor, Vamos pescar juntos. Aí ele falou: não, eu vou orar e depois eu sigo vocês. E aí ele subiu o monte e foi orar. E aí nisso começa uma grande tempestade. E no meio da madrugada eles estão passando por muita tempestade. Vou vomitar. Calma, gente. O que vamos fazer? Calma, Pedro. E Calma. aí de repente eles veem uma pessoa andando sobre as águas. Eu fiz. Será que medo? E aí Jesus fala: não tenham medo, meus amigos, sou eu. E aí Pedrão teve uma ideia de malucão. Ele disse assim: Senhor, deixa que eu vá com você aí. Aí ele: beleza, Pedro? bora, vem cá. Você está louco?
Você vai se E aí afogar. Pedro veio. Não. E ele começou a andar sobre as águas. Mas aí bateu um vento. E esse vento, ele olhou pro vento, ele ficou olhando pra água. Aí ele teve medo. Aí quando ele teve medo, ele começou a afundar. Pedro, cuidado, Pedro. Pedro. Aí ele falou, Jesus, me salva. Aí Jesus pegou ele, "Ei, Pedrão, Pedrão, homens de pouca fé, por que vocês teve medo? Vocês não precisam ter medo, vocês não precisam duvidar." Pedro. Mas e essa tempestade, Jesus? E Está aí, muito brava. diante de tudo isso, eles disseram para Jesus, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Bom dia, crianças! Bom dia. Nossa, vocês estão felizes hoje, hein? Encontro dos amigos? Eu amei a história de hoje. Você gostou? Gostei. Ai, foi muito incrível, né? Vocês, quais são os super-heróis que vocês mais gostam? Eu Uma gosto de da cada vez, Batgirl. uma de cada vez. Eu gosto- Rebeca, qual você gosta? Eu gosto da Batgirl, eu acho ela muito legal. Batgirl, e você? Eu? Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, e você, Ju? Eu gosto da Ladybug. Ladybug, e você, Pedro? Eu gosto de Batman. E o João? Eu gosto do Superman. Superman, é. E vocês sabiam que na Bíblia tem muitos super-heróis também? Vocês viram a história de sério? hoje, né? Vocês viram a história? Que incrível! É. E esses super-heróis, na verdade, eles são pessoas normais. Só que eles foram tão corajosos que se tornaram pessoas muito especiais. Uma, por exemplo, lembra que ele matou 800 pessoas? Outro matou 300. Outro matou um leão. O leão é muito forte. E o outro foi pegar água para Davi atravessando o terreno inimigo. São aguinhas. E todo esse pessoal corajoso estavam sempre ao lado do rei, porque o rei os valorizava muito. Eles eram muito valorosos. Isso. E é justamente, todo mundo pode ser uma pessoa especial. Todo mundo pode ser uma pessoa que quando cresça com ensinamentos positivos, com valorização, e tudo a gente vai conquistar a partir disso. Tio, tem uma pergunta. Sim. Se aqueles caras eram normais, mas eram super-heróis, quer dizer que a gente pode ser super-heróis também? Pode. Claro. Sim, justamente porque muitas pessoas que pisaram aqui na Terra, que foram grandes pessoas. Por exemplo, Martin Luther King, que foi a pessoa que começou a fazer uma revolução nos Estados Unidos para libertar do preconceito contra o racismo. Nossa, que O legal. Mahatma Gandhi, que libertou também a Índia da colônia, E aquela da menina, colonização. sabe aquela menina? A Anne Frank. Aquela menina que é uma criança, que ela entrou nos best-sellers. A Anne Frank, e também que ficou ali, ela... A Malala, né? Malala? Malala, isso. Malala, ela foi uma grande heroína. Sim. Então, Eu tenho você uma vê, pergunta. pessoas simples. Sim. Mas tudo isso é verdade mesmo? É. É possível andar pelas águas? Essa é outra essa é história. uma Daqui a pouco a gente vai incrível. chegar lá. Eu achei que só dava pra andar por causa do surf. Tem uma pergunta. Não é só com pranchas que as pessoas andam na água, não. Eu Não, tenho mas uma essa é outra pergunta. história. A gente vai falar dela depois. Qual? É verdade que Jesus existe? Sim, Sim, Júlia. Existe? Ele existe, ele é real. Ele viveu na Terra e existe uma história escrita sobre ele. E esse milagre que nós vemos hoje na história, ele aconteceu. Ele foi real. Ele fez com que o seu discípulo andasse sobre as águas. Legal. E justamente ele quis mostrar que ele era de fato o Messias, o Filho de Deus. E por isso que ele insistiu tanto para que eles fossem para o barco, sabendo que ia ter uma tempestade. Legal, tia. Muito legal. Sabe qual é a lição de tudo isso?
nessa história da tempestade? Qual? Que Deus quer que a gente encontre calma. Porque quando a gente encontra calma, a gente sente Ele. Vocês viram que o Pedro só ficou calmo quando Jesus o acalmou e ele viu que ele realmente podia continuar andando pelas Ele águas? caiu por causa do medo. É, o medo atrapalhou. Bichinho. Ele né? estaria andando. Se ele não tivesse tido a calma, ele não teria presenciado aquele milagre. Mas por um momento ele presenciou, que foi exatamente no momento que ele teve essa calma. Então que todos nós possamos ter essa calma em nossos corações nos momentos mais difíceis, porque com Cristo, com a calma que o Senhor nos dá, nós podemos todas as coisas. E serem super-heróis. Tá bom, crianças? Tá. Continue seguindo o nosso canal, tá bom? Tchau!